Galera, vamos lá. Vamos chamar aqui o Jason, tá? Que é nosso sócio na gestora das SCPs de capitais, que é ex-bancário, já aí vendeu muito consórcio e a gente vai explicar aí para vocês aí, desmistificar esse assunto. Vamos ver se o Jason já está aí na área. Fala, Jason, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tranquilo? Tá aqui tudo certinho. Tá bacana. Aí, fechou. Jason, te convidei para essa live, nós dois fazemos junto essas lives, porque, convenhamos, o quanto que a gente escuta de mas e aí, como é que é aquela estratégia do consórcio? Vale a pena para o arrematante? Como é que é e tal? E a gente sempre tem que ficar colocando os poréns, os porquês envolvidos, né, do consórcio não ser atraente para o arrematante. Então, falando, vamos fazer uma live de uma vez por todas para a gente colocar aqui uma série de porquês, uma série de poréns que o consórcio não é atraente para o arrematante de imóveis, não é isso? É verdade, é verdade. Pessoal, bom dia, né? Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Jason, né? Trabalhei em banco aí durante 8 anos aí, e desde 2014 investi no mercado imobiliário e nos últimos anos aí, principalmente em mercado de leilões, né? E a gente vai falar um pouco, desmistificar essa questão da utilização, né, de consórcio para o mercado de leilões, né? Então a gente está falando de como as melhores, assim, como que você maximiza a fonte de recursos. Quando a gente fala a principal maneira de a gente utilizar para comprar para leilões é onde que você angaria recursos, né? Como que você traz recursos. E a gente tem visto, falado, enfim, o pessoal tem comentado, tem dúvidas com relação dá para usar consórcio, não dá consórcio, para usar o consórcio ou não. E a gente quer trazer aqui para vocês um panorama geral, né, do que na base da nossa visão aqui, na minha visão também, que já trabalhei, já comercializei, já vendi bastante consórcio, por que ele não se aplica ao mercado de leilões e por que não é vantajoso para a nossa realidade, que é comprar barato, reformar se for preciso e vender aí com lucro, né? Então a gente vai trazer para vocês aí um panorama geral do consórcio aplicado, não aplicado ao mercado de leilões, né? Então isso que a gente vai falar um pouquinho mais no dia de hoje aí. Perfeito, bela apresentação, Jason. Galera, então primeiro, o que eu vou falar para vocês? Já coloquem o dedo aí no aviãozinho, divulguem essa live para algum familiar, amigo, tá? Que se interesse pelo assunto, que às vezes fica tentando te incentivar a fazer um consórcio, tá? Divulguem essa live que aí mais pessoas vão estar aí junto com você, sabendo dos porquês que consórcios não são bons para o arrematante de imóvel, tá bom? Galera, para começar, tá? A primeira coisa, falar para vocês, tenho certeza que muitos de vocês aí podem já ter feito consórcio, e aí a gente está falando aqui né, pontos de desvantagem, tá? E aí fica a critério de vocês analisar. Tem sim os defensores de consórcios inveterados, não tem problema, pode colocar aqui no chat por que você discorda da gente. A gente está aqui para promover o debate mesmo, bacana? Vamos lá, primeiro, antes da gente começar a listar os porquês que os consórcios de imóveis não valem a pena para o arrematante, nós temos que explicar para vocês o que são consórcios, tá, gente? E qual que é a diferença deles aí dos financiamentos. Basicamente, consórcio é um sistema de autofinanciamento, tá? Então, junta-se o grupo de pessoas, né? Estabelece ali, por exemplo, cota, 100 cotas. Então, junta-se um grupo de 100 pessoas para se autofinanciar para a compra de um bem, no caso, bem imóvel, tá? Então, você tem prazo definido, vamos colocar lá, imóvel, consórcio de imóvel, às vezes tem 200 meses de prazo, você tem um número fixo de pessoas ou de cotas, né? Claro que uma pessoa pode comprar mais cotas, então você tem lá 100 cotas, e você tem ali qual que é o valor da carta, né? Que você vai receber ali quando você for contemplado na sua cota. Basicamente é isso, então, sistema de autofinanciamento, mas claro, né? Precisa ser organizado, então você precisa ter uma administradora por trás. Essa administradora trabalha de graça? Não. Ela cobra uma taxa de administração, tá? Então, primeira falácia que existe em relação aos consórcios,
que é espalhado e é disseminado para todo lugar é: consórcio não tem taxa de juros, tá? E aí você se pergunta, ok, o nome juros se aplica à remuneração do capital lá do banco quando ele te empresta. Nesse caso aí, você não tem taxa de juros, mas você tem taxa de administração. Cheira do mesmo jeito, né? Te cobra do mesmo jeito, tem a mesma função ali, né? Do juros, ou seja, você tá tendo um dispêndio ali, você está tendo um custo para fazer essa operação do consórcio, assim como se você estivesse pegando financiamento. Então, não adianta. Tem gente que compara taxa de consórcio, que aí gira por volta de 20%, 23%, né, com a taxa de administração do financiamento, que é R$ 25 por mês. Gente, vocês aí estão comparando alho com bugalho. Na verdade, você tem que comparar a taxa de administração de consórcio com a taxa de juros, efetivamente, que é a forma ali que você está remunerando o capital naquilo. Não é isso, Geiso? Exatamente. Então, os consórcios têm lá a sua taxa além da taxa de administração, muitos administradoras têm lá seu fundo de reserva, que basicamente é, se algum desses cotistas, alguma dessas cotas ficam inadimplente, há esse fundo para que haja lá no mínimo os sorteios mensais lá. A gente não vai se aprofundar na característica de consórcio, até porque aqui nessa live não é o objetivo a gente entrar nessa característica, mas basicamente já tem esse fundo de reserva para que se algum cotista fique inadimplente, para que esse fundo de reserva cubra lá as contemplações mensais. E também, em alguns casos, tem lá o próprio prestamista, que daí ele acaba sendo efetivo. Em alguns casos você contrata ou acaba não contratando, né? Então, basicamente, consórcio, você une lá várias pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, tá? Então, não se iludam com isso. Eu vejo algumas pessoas vendendo uma certa ilusão, vou dizer que a palavra é certa, de você pagar meia parcela até a contemplação. Tá? Mas eles esquecem de falar que você paga meia parcela e o teu grupo também acumula meia parcela, então quer dizer que terão menos contemplações. Por isso que eles acabam fazendo um grupo lá com 2.000 pessoas, 2.500 pessoas. Então a tua chance de ser sorteado em 2.500 pessoas, aí que acaba entrando o problema, né? E quando a gente trazendo um pouco mais para a nossa realidade aqui do mercado de leilões, nós não podemos depender de sorte. Tá? Então, assim, a gente foca no que depende de nós, e sorte, no nosso caso, a gente não trabalha com sorte, né? A gente trabalha com uma metodologia para que a gente possa lá analisar esses imóveis e, no final, estar fazendo as arrematações. Primeiro de tudo, então, tem essa taxa de administração, sim, e tem lá os custos da administradora. Tem a quantidade de cotistas, de cotas, né, barra cotistas desses grupos, né? E quando a gente traz para a nossa realidade, eu também vejo trazendo um pouco para essa realidade aí também. Mas o consórcio, a taxa de administração ela é menor comparada a um financiamento, sim, se a gente for comparar números absolutos ali, pode ser que ele acaba, mas se a gente for calcular, acaba não ficando, mas a gente não vai entrar acaba não entrando nesse mérito aqui. Mas eu vou pagando uma parcela aqui mensalmente, né? E vou concorrendo, se eu der a sorte aqui, eu contemplo e depois uso essa carta, né? Eu uso esse valor dessa carta para comprar um imóvel ou algo assim. A gente tem que pensar que esse valor que você está despendendo por mês aí, que você está pagando essa parcela por mês, você poderia muito bem, né, estar pagando algum financiamento. A gente tem aí financiamentos imóveis da Caixa indo praticamente todos os dias, aí, milhares de imóveis aí indo todos os dias, que você pode muito bem pegar essa parcela que talvez você usaria para pagar uma cota de consórcio, para que você aplique em um financiamento aí dando 5% de entrada, né? Então, essa questão, vou reservar uma parcela por mês, para mim já não nesse modelo de negócio, né? Para nós já não vale a pena você ficar despendendo, para você ficar reservando um valor lá, né? Por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para você dar sorte talvez e você ser contemplado no início, né? Então você tem que contar com a sorte. Então a gente não pode ficar dependendo de sorte para fazer os nossos negócios, para você comprar, reformar e vender. Nesse 1 ano, 2 anos, 3 anos,
que você fica aguardando a contemplação. Quantos imóveis a gente não consegue girar? A gente teve um exemplo, o Renan e o Elton trouxeram segunda-feira, foram 5 meses, né, entre a gente fazer a aquisição do imóvel, né, desenrolar tudo e fazer a venda, foram 5 meses. Né, então, já vai para outro. Imagina em 2, 3 anos quantos imóveis você não consegue girar também na sua carteira. Né? Então, esse valor ali ele acaba não compensando e você acaba dependendo um pouco você acaba dependendo da sorte. Ou você depende da sorte, ou você acaba tendo que ir lá dar o lance. E já aviso no começo. Eu estou falando que vocês podem procurar qualquer corretor de consórcio aí. Os primeiros 2, 3 anos, se você quiser contemplar logo, é no mínimo 50%. Tá? Então, para você contemplar um consórcio, no mínimo 50%. É casos que é mais. Principalmente se a gente for falar consórcio de grandes bancos, é 55, 60, 63. Eu sei isso, que eu trabalhei em banco, minha esposa trabalha em banco, então eu sei o cenário um pouquinho aqui, quanto que é essa contemplação. Se você for olhar, eu vou pagar menos juros, entre aspas, né? Eu vou pagar menos juros aqui e vou dar 50% de lance, já acaba já não compensando. Ele acaba já não valendo a pena, é muito mais inteligente a gente pegar esse recurso, né, e usar como entrada em financiamentos ou algo assim, do que você pegar lá e pagar 50% do valor da carta, dar como lance e falar que você vai pagar a taxa de administração sobre o valor total, né, não só sobre o valor que você acabou, em tese, amortizando. Né? Então, ele acaba não fazendo muito sentido para nós, por alguns motivos, né? Esse de dispêndio, você vai ter que ter o valor da carta ali que você vai ter que pagar todo mês. A gente depende de sorte, né? Então nesse nosso mercado a gente não depende de sorte, a gente tem uma metodologia, a gente utiliza uma metodologia, né, para procurar esses imóveis, para garimpar da maneira correta e depois a gente garimpar, arrematar, reformar e vender. Né? Então a gente tem esse processo e basicamente a gente não depende de sorte para o mercado de leilões. Jason, você já abarcou aí uma série de fatores, né, em que não é interessante para o arrematante, uma série de fatores que ele não é interessante, o consórcio não é interessante para ninguém, por causa de alguns fatores desses, como a sorte. Para o arrematante nem se fala, né? Em 5 meses aí de prestação, só 5 meses, o consórcio vai ter 200 meses. Em 5 meses que você pagasse um financiamento pro rata, você poderia já ter comprado e revendido o imóvel, sendo que no financiamento, sendo que no consórcio você poderia estar ali só esperando, né, gastando aquele dinheiro e aguardando a sorte que não veio. Isso aí, gente, a gente fala, sorte você utiliza para jogar na loteria, você utiliza ali, pouco dinheiro, tá? Você pega um pouquinho de dinheiro para jogar na Mega, no Aquina, tá? Você não vai fazer consórcio, você não vai fazer Orocap pensando em sorte, tá? Mas vamos organizar aqui as ideias, tá? Seguinte, galera, nós vamos falar primeiro para vocês uma série de fatores dos poréns dos consórcios em âmbito geral, tá bom? Independente de ser do mundo dos leilões, os consórcios têm alguns poréns que não vale a pena nem para você comprar o seu imóvel próprio na compra e venda simples, tá bom? Então nós vamos listar esses fatores. Em seguida, nós vamos listar os fatores porque que além desses fatores no mercado normal, por que eles não seriam aplicáveis para os leilões de imóveis, tá? Porque muita gente prega, né, que vale fazer uma operação toda complexa e tal para aplicar os consórcios, apesar desses poréns nos leilões de imóveis, e esquecem de contar os custos envolvidos nisso. Então, primeiro, a lista dos porquês os consórcios são ruins por si só, independente dos leilões. Eu vou citar aqui 6 pontos e aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre eles. Depois a gente vai discutir os pontos que eles não são bons para os leilões de imóveis. Primeiro ponto, juros de financiamento, gente, você paga pro rata. Então, se você ficou 5 meses na sua operação com o imóvel, você pagou 5 prestações, você pagou juros pro rata só desses 5 meses. Taxa de administração de consórcio, filho, acabou. Você foi contemplado ali em 5 meses
foi sorteado, revendeu o seu imóvel, você tem que pagar ali os 200 meses do consórcio. Você não sai dele, tá? Você abraçou o capeta e você tem que continuar com ele até o final dos 200 dias ou 150, tá? Isso aí é o prazo de cada consórcio. Depois, juros sobre saldo devedor, no caso do financiamento. Então, se você está ali, depois de metade dos 200 meses, em 100 meses, você está pagando os juros sobre o saldo devedor que existe. Então, nessa altura do campeonato, você já tem um juros bem menor, tá? A taxa está aplicando só sobre o saldo devedor, enquanto a taxa de administração sempre vai ser cobrada até o final sobre o valor ali, né, da sua cota. Terceiro ponto, contemplação por sorteio. Isso aí o Jason já acabou de falar para a gente. Você tem que contar com a sorte do consórcio. Se você for o primeiro sorteado, ótimo. Você ganhou na loteria, você sim fez um bom investimento, né, digamos assim. Só que você dependeu da sorte para isso. Só que você tem aí uma chance em 100 se for 100 meses, uma chance em 200 se for 200 meses. Aí é melhor jogar em loteria, tá? A gente não precisa depender da sorte, né? Principalmente no mundo dos leilões. Você pode fazer acontecer ali sem depender da sorte. Quarto ponto, contemplação por lance. Não, isso aqui é tranquilo, né? Você dá 30% de entrada, você dá 30% de lance, 40%, 50% de lance e entra nesse consórcio, já é contemplado rapidinho. Esquecem de falar, né, Jason, que aí, na hora que você dá seu lance, se a cota de consórcio promete te entregar 100 mil reais, mas para ser contemplado você dá 50 mil reais de lance, galera, o que está acontecendo ao fim e ao cabo? Você está pegando emprestado apenas 50 mil reais. Só que a sua taxa de administração é sobre o quê? Sobre 100 e não sobre os 50 que você está pegando efetivamente. Qual que é o efeito prático disso? Aquela taxa de administração que era ventilada, que é só 23%, ela passa a ser 46%. Ela dobra, porque você só está pegando 50 mil reais na prática, mas está pagando a taxa de administração sobre o total. Então, a falácia do lance está aí. Tá? Primeiro que você não tem certeza, porque você pode ser naquele mês que você está dando, o grupo tem uma média de lance de X. Você vai lá, dá esse X e tem alguém naquele mês que deu um número maior, você só vai ficar para o próximo mês. Mas você também, né, vai ter que lembrar disso, de que sua taxa praticamente dobra. Nessa média que o Jason falou de 50%, a sua taxa de administração dobra. E por fim, temos a correção monetária, né, Jason, que é bom a gente frisar que no financiamento a correção monetária em geral, né, a mais comum é a TR, que desde 2017 ela está fixada em 0%, então a TR não vem corrigindo os financiamentos imobiliários, enquanto no consórcio a sua carta ela é corrigida pelo INCC, tá? Que é o índice da construção civil. Então, em geral, é uma correção monetária muito maior. Por fim, o risco do autofinanciamento, né, Jason? Que quando você está reunindo um grupo de 100, de 500, de 1.000 pessoas, vocês ali têm o risco desse grupo se tornar insolvente. Esse risco tem como ser maior ou menor? Tem. Se você pegar uma administradora, né, de grandes bancos, mais renomada, ela consegue fazer uma análise de crédito, que apesar de não ser necessária, né, ela pode fazer, e aí esse risco diminui. Nessas administradoras mais pequenas, fora dos grandes bancos, passa qualquer coisa, né? Eles colocam, não existe análise de crédito. Vai lá, bonitão, não existe análise de crédito. Só que aí aumenta a sua cota de risco também, junto com essa ausência de análise de crédito. Então, são 6 pontos aqui que eu listei, Jason. Queria que você tecesse um pouco sobre esses pontos aí, para falar. Isso aqui, gente, são pontos fora do mundo dos leilões. São pontos que são poréns dos consórcios no mundo real, né? Eu acho que esses pontos aqui, por si só, já dão ali um cenário, né, para o interessado de, não é essa coca toda os consórcios, né, Jason? Verdade. Então, quando a gente fala de consórcios, a gente fala em fontes de recursos, né? E quando a gente olha essa fonte de recurso
do consórcio como um todo, né? Então ele tem essa complexidade, né, de você contar com a sorte para você acaba sendo sorteado, para daí sim você poder utilizar a sua carta. A gente vai entrar numa outra questão, né, depois que você foi contemplado, como é que você usa esse negócio, né? Então tem essa questão também relacionada ao mercado de leilões. Todo ano você vai ter aquela correção, tá? Então vai ter aquela correção lá correndo todo ano. E quando a gente fala de administradoras menores, por exemplo, elas vendem muito a questão do autofinanciamento, próprio capital de giro, mas ele entra numa complexidade muito grande. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ele acaba sendo muito complexa a operação. Você tem que transferir aqui e dali. O pessoal pega uns vídeos aleatórios, né, aí soltos aí pela internet, começa a publicar e começa a vender isso como se fosse a mil maravilha. O que a gente quer trazer aqui? A gente quer trazer a realidade de quem é totalmente isento com relação ao consórcio. Tá? A gente não trabalha em banco, a gente não defende. Eu já trabalhei, mas não trabalho mais, então. Né? Então, a minha única relação com eles é totalmente comercial, né? Tomada de crédito e tudo mais. Então, a gente é totalmente isento com relação a isso, tanto quanto a bancos, quanto totalmente para consórcio. Então, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer a visão de quem efetivamente está para o lado de cá do arrematante com relação à utilização desse recurso. E no nosso cenário, para a nossa realidade, acaba não compensando por N fatores, né? Pela concepção do produto do consórcio, pelo modelo que ele é, e também, quando a gente vai trazer agora alguns exemplos a mais aqui, porque ele acaba não se aplicando ao mercado de leilões, né? É puro, simples, efetivamente trazendo a nossa cenário. A gente é totalmente isento aqui, a gente não tem nenhum com relação à complexidade, uma relação com o banco, nenhuma relação com o administrador de consórcio. Aqui a nossa relação puramente é como que você utiliza, exatamente, como que a gente utiliza recursos de diferentes fontes para que a gente possa aplicar no mercado de leilões. E a gente está trazendo um cenário, né, esclarecendo para vocês alguns pontos aqui com relação ao consórcio, né? Então esse é o nosso principal ponto com relação a isso aqui. E desses pontos que o Pedro trouxe, é isso, né? Então, tem lá toda a complexidade que existe. Você acaba dependendo de sorte, você tem a correção lá todos os anos, e você também, muitas vezes, prometem-se, né, uma contemplação um pouco mais rápida em administradora menores. Só tome cuidado, né? Dê uma olhadinha lá no índice de Basileia dela, né? Se você não sabe o que é índice de Basileia, dá uma olhadinha lá no Google o que é, enfim, dê uma olhadinha como é que tá, porque a gente já pega, né? A gente já viu alguns casos, tá, pessoal? A gente tá falando com relação a nenhuma administradora ou outra, mas se ela chega a ter insolvência, ela vai para onde? Ela vai para o nosso mercado, né? Para leilões. Não? A gente já viu vários e vários casos, de administradora levando imóveis, né? A leilão também, sabe? Então, é uma das complexidades aí que a gente fala. E a gente vai trazer um pouco mais do cenário, se você quer trazer os poréns aqui, depois eu vou ficar complementando também, por que ele acaba não sendo aplicável, né, ao nosso mercado de compra, reforma e venda, compra barata no mercado de leilões, dos consórcios. Perfeito, Jason. Já contemplou aí o que a gente está querendo transparecer para vocês, que é a visão do usuário. Nós somos investidores de imóvel em leilão, a gente adota a tese de que sim, é muito vantajoso para o investidor de imóvel em leilão se alavancar, né? Então não tirar todos os recursos do lance do próprio bolso. Então você tem que procurar formas de financiamento, né? Seja através de consórcio, seja através de financiamento imobiliário, consignado, home equity. A gente vai atrás disso e a gente pesquisa para fazer nossas operações. Então nós estamos trazendo aqui a visão de quem é totalmente imparcial, que pesquisou e de quem está aplicando, né? A gente vê a realidade nua e crua e está trazendo para vocês, porque às vezes o que acontece é de uma pessoa imparcial tentar vender um cenário, né, que não é realístico, tá? Então, eu aqui para fazer essa live para vocês, além do meu conhecimento prévio,
Eu fui na internet, eu fiz algumas pesquisas, e o que você vê de propaganda enganosa, né, falando só maravilhas de consórcio, comparando que não tem taxa de juros, como se a taxa de administração fosse irrisória, não existisse, né, como se ela não fosse comparável com a taxa de juros. É isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Tá bom? Não estou falando que nunca, em hipótese alguma, um consórcio não vai ser bom. Para aquela pessoa que foi sortuda e foi contemplada nos primeiros, poxa, legal. Né? Para a pessoa que pegou uma operação complexa e fez uma série de artifícios, de artimanhas, não sei o que, e conseguiu, né, contemplar por lance ou comprar uma carta de crédito já contemplada, fez os cálculos dos juros, porque eu chamo de juros de qualquer forma, dos juros bonitinho, e viu que aquele custo do consórcio está valendo a pena, ok, pode vir a ser interessante, mas 99% dos casos não vai ser. Você vai estar comprando gato por lebre. E a gente enumerou aqui já vários fatores por que você estaria levando gato por lebre, tá bom? Depois a gente vai mostrar. Aqui eu vou mostrar para vocês onde vocês podem fazer cálculos para saber qual está sendo o juros efetivo, tá? Desse seu consórcio, dessa carta contemplada que você está arrematando, para você ver se vale a pena ou não vale. É simplesmente cálculo, gente. Não tem nada diferente de cálculo, tá bom? Agora nós vamos listar para você. Diga. Deixa eu só complementar aqui. A gente está trazendo a nossa visão com relação a consórcio e tudo mais, tá? E a gente é bem aberto, tá, pessoal? Se alguém, né, está nos assistindo ou conhece alguém que nos prove por A mais B, tá? Então a gente não tem que nos prove por A mais B que vale a pena, né, você utilizar consórcio no mercado de leilões, né, se a gente fazer as comparações com financiamento e tudo mais, a gente pode, né, rever a nossa opinião. Mas o fato é que ninguém, quando a gente fala com as pessoas que defendem o consórcio, ela nunca chega e mostra para nós como efetivamente aquilo lá é mais vantajoso do que talvez você utilizar o financiamento. Então, a gente só quer, né, aquela coisa, né, São Tomé, a gente só acredita vendo efetivamente, né? Então a gente precisa, se alguém tiver, a gente está muito aberto aí para alguém que tiver nos trouxesse daí, porque se ele nos provar para mais ver que é mais vantajoso o consórcio do que o financiamento, obviamente a gente vai trazer essa informação. Mas enquanto isso não acontece, a gente fala do que efetivamente a gente sabe que dá retorno. Perfeito, gente. O Wellington está até aqui se coçando aqui no chat, o Wellington, nosso parceiro, falando, eu provo que não vale a pena. E de fato, gente, tá? A gente pesquisa, a gente estuda, a gente olha tudo que vê no mercado, a gente olha com certo ceticismo, a gente não tem preconceito, a gente vai atrás para estudar, porque a gente quer ganhar dinheiro. Tá? Então a gente não está falando aqui sem pesquisar para vocês, sem testar. Tá? Vamos colocar aqui agora para vocês o porém e os porquês dos consórcios não se aplicarem também aos leilões de imóvel. Então a gente já falou por que os poréns e o porquê dele ser ruim por si só, para você fazer uma compra e venda comum de um imóvel no mercado tradicional. E nós vamos agravar ainda essa situação. Além dele ser ruim no mercado normal de compra e venda, nós vamos mostrar por que ele é pior ainda no cenário de leilão de imóvel. Tá? Então, basicamente, o que acontece, galera? Hoje, os leilões de imóvel não aceitam você, pela característica dos leilões de imóvel, 99,9% dos leilões não aceitam pagamento com consórcio, mesmo que você já tiver uma carta contemplada. Tá? Um outro caso, eu já arrematei, um outro caso na vida, consórcio de particulares, em que o comitente é um particular, tá? Tranquilo. Mas leilão de alienação fiduciária, leilão judicial, não tem prazo para você ali colocar o consórcio em garantia. A administradora não aceita fazer o consórcio, já que ela não pode ir lá avaliar o bem, então ela não aceita aquele bem, né, para utilizar o consórcio. Então, a realidade nua e crua é que o consórcio diretamente, como fonte direta de financiamento dos leilões de imóveis, ele é impraticável, tá?
justamente por conta disso. Na prática, você não consegue pagar diretamente, ok? Ok. Agora, mesmo sabendo disso, muitos experts, né, em finanças, em consórcios, em leilões, tentam vender conhecimento, tentam vender uma autoridade, né, vendendo a falácia de uma operação, digamos, complexa e que seria vantajosa. E a gente vai provar para vocês aqui que não é vantajosa. Qual que seria essa operação? Ah, beleza, mas então eu arremato o imóvel ou com recurso próprio ou financiado, inclusive. A gente já viu aí, a gente estava vendo ontem, um expert ensinando a arrematar, dando 5% de entrada e depois quitar o financiamento. Olha que financiamento lindo, você deu só 5% de entrada, quitar esse financiamento com consórcio. Então, essas pessoas vendem que você vai lá primeiro, compra com recursos próprios, compra financiado, seja de forma que for, e depois você repassa esse imóvel, você adquire esse imóvel de novo com uma carta de consórcio, para daí você ter, teoricamente, se alavancado com uma taxa de administração menor. Só que essas pessoas que vendem essa falácia esquecem de explicar os pormenores dessa operação. Tá? Tem detalhes nessa operação que precisam ser computados. Por exemplo, primeiro, na hora que você faz essa operação de comprar primeiro à vista ou financiado e depois repassar para a sua carta de consórcio, você está fazendo uma nova transação imobiliária. Com isso, você tem custos de emolumentos cartoriais, você tem custos de escritura pública, né? Você tem custos de cartório de registro de imóveis, tá bom? Então, você tem custos de emolumentos, tá, cartoriais. Computa esses custos aí, vai por volta de 1,5% do imóvel nessas custas. Você tem custas de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é uma nova transação. Então, você tem aí, já coloca mais na sua operação, mais 3% de custos de ITBI, tá? Você está fazendo para fazer toda essa operação. Então, gente, você tendo esses custos, você começa a inflacionar aquela taxa de administração que seria pequena. Isso se você conseguir ser contemplado rápido, isso se você der um lance pequeno e ainda continuar atrativa. Isso se você conseguir uma carta contemplada, a taxa de juros baixos, que 90% das vezes, se você jogar na calculadora, não é menor que a taxa do financiamento imobiliário, você tem que embutir esses custos. Fora isso, eu acrescento uma coisa. Você, nessa operação, para fazer algo razoavelmente legalizado, você tem que constituir uma pessoa jurídica, tá? Por quê? Você está ali, você teria que comprar na sua pessoa física, arrematar o imóvel na sua pessoa física e repassar esse imóvel para uma pessoa jurídica que você tivesse constituído. Por que que tem que ser nessa ordem? Porque você arrematando primeiro na pessoa física, na hora de você revender, entre aspas, para a sua pessoa jurídica, você poderia revender pelo mesmo preço que você arrematou e não pagar imposto de renda, que você não teria ganho de capital, né? Você revendeu pelo mesmo preço que você comprou, então você não teria ganho de capital. Então, seria um custo que você tiraria dessa operação complexa, seria o imposto de renda. Você continuaria com outros custos, mas você tiraria o imposto de renda. Se você inverte, se você adquire na pessoa jurídica e depois revende para a sua pessoa física, o que está acontecendo? Pessoa jurídica ela não paga sobre o imposto de renda sobre o lucro, ela paga sobre a operação. Então você vai pagar imposto de renda além disso. Tá? Então aí você teria que acrescentar o imposto de renda na sua operação. Aí a pessoa pode dizer, poxa, não tem nada disso não, eu vou fazer pessoa física para pessoa física. Ok, bonito, só que aí você está envolvendo um laranja na história, né? Então, gente, abrindo os olhos, mostrando a complexidade, mostrando os custos. Então, para fazer algo relativamente legalizado, porque convenhamos aí, você está simulando aí, ao fim e ao cabo, uma revenda de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, nessa operação que as pessoas simulam e
vendem como favorável, você está tendo uma simulação, você tem também o custo de abrir, construir, manter, né, contabilidade e tal de uma pessoa jurídica. Então, uma operação dessa se mostra complexa e se mostra, né, custosa. Não é isso, Jason? E além dos custos que o Pedro já disse, a gente tem o principal custo aí, é o quê? Custo da carta. E daí? Né? Você vai financiar, e beleza, e a carta? Como que você vai transferir desse financiamento para passar para o teu consórcio? Você tem três opções. Uma, você depende da sorte. A segunda, você dá lá 50% ou mais de lance para contemplar aquela sua carta. Ou terceiro, você compra uma carta contemplada com muito ágio. Né? Então, hoje, se for comprar uma carta contemplada, aí, que tem vários corretores que vendem, 30%, 35% a 40% do valor da carta. Né? Então, se é uma carta de 100 mil, você vai pagar 30 mil, 35, né? Dependendo do volume, até 40%. Então, esse é o principal custo que ele acaba envolvendo. Mas trazendo para a nossa realidade aqui novamente, que é comprar, reformar e vender com lucro. Né? Então, a gente vai pegando essas questões. A taxa daqui, taxa de ITBI, dali, o custo de uma constituição, o custo de uma constituição de uma empresa, o custo de você comprar aquela carta. Então, ele acaba sendo muito complexo, ele acaba, né, trazendo a complexidade de tudo que você precisa ser muito complexo para explicar, é difícil de entender. Então, a gente procura por A mais B, que acaba não funcionando dessa maneira. Né? Então, você vai fazer uma operação complexa dessa, tem todos esses custos que acaba envolvendo, e para o nosso mercado é comprar, reformar e vender rápido. Quanto o tempo é o nosso principal inimigo, vamos dizer assim, né? nesse caso nosso. Então a gente pode ficar esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos para contemplar essa carta, ou talvez ficar pagando aí, comprar uma carta contemplada para poder utilizar lá, né, numa operação, em uma operação como essa. E até que, se você for fazer essa operação, comprando a pessoa física, depois você montou uma estrutura de pessoa jurídica para você transferir esse bem entre elas, além dos custos que o Pedro já comentou, além da contemplação da carta e tudo mais, se você for querer quitar esse imóvel, ele tem lá, você vai pagar a taxa cheia, né? Não é igual no financiamento que você acaba pagando juro proporcionalmente ao tempo que você usou. O consórcio não, se você utilizou aquele crédito por 12 meses, 24 meses ou até lá o último mês, você vai pagar proporcionalmente, a taxa vai ser toda, né? Você não vai pagar proporcional, você vai pagar, se você usou 12 meses, 24 ou 180 meses ou 212 meses, você vai pagar a taxa cheia sobre aquilo lá. Então a gente está trazendo para vocês aqui os números que, se a gente for colocar todas essas variáveis que a gente tem, que é a gente depender de sorte, amortização, quando você for fazer a liquidação dessa operação, você não tem abatimento de taxa de administração, tem as correções lá anuais. Se você for fazer uma operação utilizando uma PJ ou até um terceiro, o pessoal fala, usa pai, amigo e não sei o que, daí já começa a trazer uma complexidade para uma coisa que não existe. Para o mercado de leilões você vai comprar, reformar, se for preciso, né, no nosso caso, e a gente vai vender essa operação com lucro. É isso aqui que a gente quer. A gente quer o que com o mercado de leilões? Para quem que a gente entra no mercado de leilões? Para ganhar dinheiro. É simples, é fato. Né? Compra, reforma e vende. Então, a gente acaba não... os números nos trazem que a gente não dá achismo aqui, tá? Então, a gente não dá, porque não gosta de consumidor, blá, blá, blá. Tá, para a gente tudo faz. Aqui a gente traz o fato acaba não funcionando. A fonte de recursos a fonte de recursos de consórcio acaba não valendo para nós utilizar recursos como fonte para comprar imóveis em leilão. Tanto pela complexidade que você não consegue utilizar a carta lá para você pagar o lance. Comprei um imóvel do Itaú, mas eu tenho a minha carta de consórcio da administradora XYZ. Você não vai conseguir utilizar, porque vai ter a vistoria. Em muitos casos, as maiores oportunidades são imóveis ocupados, você não vai utilizar, eles vão conseguir fazer vistoria, não vai liberar. Né? Não vai liberar. Então tem toda essa complexidade muito mais, muito mais, vamos dizer assim, viável, né? Você utilizar financiamento
para fazer, para entrar nesse mercado, até para você se alavancar, né? Então hoje, depois a gente pode trazer um exemplo aqui para vocês como que você consegue fazer essa bola de neve, né? Trazer exemplos muito clássicos aqui de como que você consegue fazer essa bola de neve através de financiamento. Perfeito. Ô Jason, é igual um seguidor aqui comentou, tô tentando achar quem foi, mas virou e falou assim: leilão de imóvel, gente, é fazer o feijão com arroz, tá? Não tenta criar complexidade demais, não. A gente incentiva sim você a se alavancar. E como é que você vai se alavancar? Com financiamento imobiliário, tá? Porque os juros, né, são baixos, tá? Comparados aos outros financiamentos existentes no mercado. Ah, mas eu não tenho crédito suficiente ainda. Você vai criando crédito, você vai fazendo essas operações, né? Você vai começar por baixo, se for o caso, pegando imóveis de menor valor, financiando um menor valor. Na hora que você revende esse imóvel, você está fazendo o quê? Auferindo ganho de capital. Esse ganho de capital ele vai para sua declaração de imposto de renda. E nisso aí você vai retroalimentando o sistema. No ano que vem, você já vai ter fabricado dinheiro e comprovação de renda com leilões de imóvel e você vai conseguir financiar mais. E aí você vai se alavancando. Aqui a gente está trazendo a realidade nua e crua para vocês, né, conseguirem tomar as suas decisões e não ficarem iludidos com promessas de fácil autofinanciamento, que é o consórcio. A gente provou, então, por A mais B, que os consórcios têm uma série de poréns, tá? Que eles não são tão vantajosos no mercado normal. Taxa de administração dele não é irrisória se compara à taxa de juros, principalmente quando você utiliza, tá, de lance para ser contemplado. Tá? Quando você utiliza de lance para ser contemplado, basicamente é isso que está acontecendo. Você está pegando ali, dando um lance de 40%, 50%, você está dobrando a taxa de administração. Outro ponto importantíssimo, o arrematante, que nós incentivamos ganho de capital, é comprar e revender, arrematar e revender o imóvel num curto espaço de tempo. O tempo é dinheiro. E nesse ponto, o arrematante arremata e revende em 6 meses, 1 ano, e no financiamento ele paga os juros desses 6 meses, desses 12 meses que ele fica com o financiamento, que ele fica com o imóvel. A taxa de administração do consórcio, gente, se ele é de 150 meses, se ele é de 200 meses, você vai ter que pagar aquela taxa de administração até o final, tá bom? Ah, mas você quer sair, você quer pagar à vista? Não tem problema, você vai ter que pagar, tá? Então, esse é um ponto, tá? Aí alguém colocou assim, ah, mas para carregar ao longo de muitos anos para uma estratégia de alocação, não de revenda de imóvel, mas de locação, pode vir a fazer sentido. Se você tiver colocado lá, feito aquela operação complexa, ou tiver sido sorteado, e aí você vai depender da sorte, que não é o caso que a gente está falando, ou ter comprado uma carta contemplada, que vale a pena demais. Só que eu nunca vi uma carta contemplada ser muito mais vantajosa do que financiamento imobiliário. 90% das cartas contempladas que eu vejo é só jogar na HP12C, tem simulador da HP12C no Google. Se você não souber usar, você usa a calculadora do Banco Central, que é mais fácil, você joga o valor da prestação, você joga o número de meses e ele te traz o valor dos juros. Você vê que os juros da carta de consórcio contemplado, ele é maior do que o do financiamento imobiliário. Então deixa de fazer sentido, 90% das vezes deixa de fazer sentido, tá bom? Mas o que é mais crasso para nós, arrematantes, é o tempo, gente, tá? Então até você fazer essa operação complexa, você perde tempo, tá? Então, trazendo para o mundo dos leilões, além do custo de cartorário, além do custo de TBI, além de nessa operação complexa de comprar na PF, revender na pessoa jurídica, você tem o custo de manter uma pessoa jurídica, você tem o custo de imposto de renda depois do lucro da pessoa jurídica ser maior, né, do que o imposto de renda da pessoa física, tá? É uma outra crença falaciosa das pessoas acharem que a pessoa jurídica sempre paga imposto de renda mais barato. Não é verdade. Então, nessa operação também teria um custo maior. Você tem um custo de tempo. Aí depois que você terminou de desembaraçar o imóvel, depois de 1, 2 meses que você arrematou,
você já poderia estar colocando ele à venda. Não, pera aí, agora eu tenho que começar outra operação de pagar cartório, pendência de cartório, a administradora do consórcio vai sim, nesse momento em que você vai dar o imóvel em garantia, ela vai avaliar o imóvel. Aí sim, se ela não te pediu nada, né, Jason, anteriormente da sua ficha, aí sim ela vai fazer uma análise sua e vai falar, poxa, você está com o nome negativado aqui e ali, limpa seu nome e tal. Tem toda essa operação aí, né, que gasta tempo. Nisso aí você está perdendo dinheiro, porque tempo é dinheiro. E aí você gasta mais 2, 3 meses nessa burocracia. O Elton Fernando, ele aplicou mês passado num caso que poderia ser, além de locação, gente, então você comprou imóvel para locar, você vai carregar esse imóvel 20 anos, poderia vir a ser, se os juros do consórcio, porque para mim é juros, vão ser vantajoso, poderia ser interessante você carregar esse imóvel, você fazer um consórcio para um imóvel que você vai carregar ao longo dos anos. Um outro caso específico é de você ter uma carta contemplada para você revender o seu imóvel para um terceiro. Você repassa essa carta contemplada para um terceiro. Só que existe sim burocracia. O Elton Fernando contou para a gente mês passado. Ele comprou, ele fez, testou nessa operação e ele foi repassar a carta para o terceiro. Ah, mas a administradora começou a pedir uma série de certidão negativas desse terceiro, começou a embarrear tudo, que também atrasou o procedimento dele. Então, tudo isso mostra que tem uma alta complexidade, que 90% dos casos, os juros do consórcio não vão ser vantajosos. Naqueles que seriam, você passou por uma complexidade, você perdeu tempo, então a gente mostra aqui que não vale a pena, tá? Principalmente para o mundo dos leilões de imóveis, né, Jason? Tem um outro, né, complementando, tem uma questão que o pessoal muitas vezes acaba não levando em consideração, até viu o pessoal no chat aqui, mas eu não tenho crédito aprovado em banco, né? Também você não vai ter análise aprovada na administradora de consórcio, né? Para você comprar a cota lá, para você comprar a cota e tudo mais, eles não fazem nenhum tipo de análise. 99% onde eu sei não faz nenhum tipo de análise para você comprar a cota, tá? Assim, mas a partir do momento que você foi contemplado e vai utilizar, é uma análise de crédito normal. Ela vai ver se você tem restritivo, vai ver não sei o que, se você tem capacidade de pagamento. Não é só você comprar e achar que não vai utilizar. Então tem uma análise, acaba utilizando a análise de crédito também. E mas talvez eu não tenha um histórico, né, com relação a isso, não consigo aprovar. E tudo é o início, tá? Então, quando a gente fala de crédito, tá? Qualquer banco, né? E quando a gente fala para financiamentos, para nós aqui, Caixa e Santander, são os principais ali que a gente... E alguma coisa de Banco do Brasil que acaba financiando, mas o principal mesmo é Caixa e Santander. Quando a gente fala de crédito, a principal questão é confiança. Você precisa ser histórico. Né? Não adianta nada, a pessoa que nunca tomou crédito, ou talvez nem utilize o cartão de crédito, mas como que você vai criar um histórico, vai criar um histórico de relacionamento com instituições financeiras. Então você precisa ter esse relacionamento. Então comece, né? A gente começa tendo esse histórico com o banco. Se eu não te conheço, eu não sei o seu passado, como é que eu vou te emprestar um dinheiro para o futuro, né? Então primeiro você precisa ter um histórico com relação. E eu quero trazer um exemplo prático aqui de uma operação que a gente deva finalizar hoje, de um leilão, tá? Um leilão da Caixa, que vai acontecer hoje às 10 horas. Esse é para um familiar meu, não é para mim. É de uma casa que ela está indo para leilão, tá? Ela vai no primeiro leilão, a avaliação está defasada, então a gente vai garantir essa operação já no primeiro leilão, para não ter risco de deixar passar para o segundo leilão e a gente perder essa oportunidade, tá? Neste leilão, a casa está indo por 77 mil, tá? Deva ser lance único, né? Então, uma cidade pequena, enfim, quase ninguém tá de olho nisso aí. O que é? 77 mil, esse valor dessa casa, 5% de entrada, né? A gente está falando aí de 3,5 a gente vai fazer a aquisição dessa casa com R$ 3.500 de entrada, mais 5% do leiloeiro, mais 3.500. E a renda desse meu familiar, ela acaba se enquadrando ali na Minha Casa Minha Vida. Então vai pegar uma taxa, não vai ser a taxa do 8,99, ele vai ser a taxa ali dos 4,5. Então a gente está falando numa parcela ali aproximadamente de R$ 450 de um imóvel que tem um valor de mercado
mercado ali de 150 mil. Né? Então a gente vai ter uma diferença aí de aproximadamente 70 mil, e essa operação vai trazer um retorno líquido ali de no mínimo ali 25 mil reais a 30 mil reais. Vai ser investido ali talvez com documentação, com a entrada do leiloeiro, com 5% do leiloeiro, com a entrada da caixa ali, né? Vamos chutar alto aqui uns 12 mil, 15 mil. Então vai ter um retorno de mais de 100% numa operação de curto prazo, utilizando o quê? O financiamento. E a renda declarada, né, é de 2 mil reais. Que é, a renda declarada foi lá para declarar de 2 mil reais. Então, você pode começar com valores menores. Né? E se a gente faz essa operação, talvez em consórcio, ela não dá viabilidade. Por quê? Se é uma carta de consórcio, eu tenho que fazer uma carta de consórcio, você tem que pagar as parcelas, para talvez ter sorte ou talvez você contemplar. Não, se dar uma carta de 80 mil, vamos estar aqui, você teria que dar 40 mil de entrada nessa carta para talvez você contemplar. Então acaba não compensando. Então é uma operação que para o consórcio ela não vale a pena, mas para o financiamento ela vale muito a pena. E até se, nesse caso, ele não quisesse vender essa casa, o valor do financiamento, o valor da parcela do financiamento é igual o valor do aluguel. Ele poderia muito bem alugar essa casa aí por 450 reais, 450 a 500 reais, que é o valor médio lá do bairro na região dessa casa. Então poderia muito bem, né, fazer esse aluguel. Então, e sem falar que, se a gente está falando de financiamento, a parcela ela acaba diminuindo, e se ele fosse alugar, a parcela iria com os anos aumentar. Mas nesse caso é para comprar e revender mesmo e colocar ali 20, 25 mil de lucro no bolso em uma operação, né, de curto prazo. E a casa já está desocupada. E a casa está desocupada. Gente, a gente tem que relatar esses casos para vocês verem, tá? Que não tem feijão com arroz, utilizar financiamento imobiliário, você vai ter lucro nos leilões de imóveis. Pessoal, eu vou comentar aqui um pedido do Sérgio Brito para a gente colocar isso em contas e tal, para ficar mais fácil de ver. Mas antes disso eu quero fazer um convite. Tem 9 pessoas aqui pedindo para participar da live. Eu não sei se as pessoas de fato querem participar ou não, mas eu quero abrir a oportunidade aqui, né? Ou para alguém que tem uma opinião contrária à nossa, que vale a pena, ou quem queira reforçar. Elton Fernando, nosso parceiro, está nos bastidores, se quiser participar também, abre aí, para a gente fazer aqui mais 3, 5 minutinhos finais, né? De uma opinião aí de vocês, ou mesmo de uma tira-dúvida aqui sobre consórcios. Sobre o pedido do Sérgio Brito, Sérgio, é simples, tá? De você mesmo ver, de você mesmo fazer essa comparação, tá? Que você pediu para mostrar planilha, cálculo, não precisa nem planilhar. O que acontece? Pede aí no mercado, coisa que mais tem, um mercado secundário de consórcios, digamos assim, de cotas, que são cartas contempladas. Para a gente, né, que é arrematante, a gente não tem tempo de ficar esperando ser contemplado e tal. Então a gente só trabalharia com carta contemplada. Pega aí um vendedor de carta de consórcio contemplada e pede a ele, e aí, o que você tem de carta contemplada para me oferecer? Pronto, ele vai te passar. Aí nisso você vai jogar na calculadora do Banco Central ali qual que é o valor final que vai chegar no seu bolso, né, dessa carta, qual que é a taxa que você está pagando, né, sobre isso. Na verdade, aí você faz o cálculo proporcional, tá? Uma regra de 3 da taxa em cima do valor real que você está pegando. O número de meses, você vai obter a taxa de juros. Por si só, 90% das cartas que te oferecerem vão ser pior do que o próprio financiamento imobiliário, tá bom? Tirando disso aí, essa complexidade que a gente falou, de pagar novo registro, de pagar novo TBI. Não precisa nem fazer esse cálculo. Essa taxa já vai ser pior, tá bom? Alguém aí quer entrar no chat ao vivo comigo e com o Jason, quer colocar um contraponto, quer reforçar o que a gente está falando, quer tirar alguma dúvida, só colocar no chat, tá? Porque tem muita gente aqui na câmerazinha no sinal de mais, então eu preciso saber aqui no chat quem é que quer entrar ao vivo. Ô, Renata, tá ali. Como é que vai bater a meta de consórcio? Bate a meta de crédito. O Edson colocou para quem quer ganhar dinheiro, ganhar o imóvel, numa operação, um exemplo de 100, você tem 25, 30 de lucro. Se fizer 4 vezes, já comprou seu imóvel quitado. Pronto, aí o Matheus Franzdói, que inclusive estava
tava, né, gostando da live e tal, mas falou, poxa, eu ainda vejo um ponto legal no consórcio, tá querendo participar, então vamos colocar o Matheus. Fala, Matheus, bom Tô dia, tomando tranquilo? café aqui, cara. Aqui é 1 hora antes. Tô acordando Opa. agora. 7 da matina para você, então. Cara, mas ó, muito bom. Eu sou totalmente novato e interessado no segmento de leilões, tá? Mas sei muito pouco. Vendo consórcio, pelo que vocês já perceberam das que eu falei ali, só que eu não me considero um vendedor de consórcio, tá? Eu sou muito pé no chão. E o consórcio ele é muito bom utilizado para algumas coisas. Porém, o mundo de consórcio virou uma zona, cara. Começou a distorcer totalmente. Então, e tem muita promessa milagrosa que eu fico puto também, porque estraga o meu negócio sério. Então, o consórcio, o lance acima de 50%, inviabiliza até outras operações a lei de consórcio. Encarece muito o negócio. Carta contemplada hoje está ridículo, está 42%, 45% de ágio. Fica mais caro que o financiamento, depois das correções. Então, eu entendi um pouco dos pontos. Eu acho que, minha opinião hoje, assim, para mexer com leilão, não vale a pena o rolo, não vale a pena mexer com consórcio e leilão. Os dois negócios são muito bons, mas cada um no seu quadrado e tudo mais. Então, consórcio é aquisição de bens, você se planejar para... Enfim, várias outras modalidades que dão muito certo no consórcio. Construir mais de uma unidade é bom. Agora, no leilão, realmente eu acho que... não, porque o consórcio não vale a pena ser quitado. E aí que está o problema. Se você quitar o consórcio, você vai antecipar toda a taxa de administração, que é a grande vantagem do negócio, e você diluir uma taxa no período inteiro. Se você perde isso, você perdeu muita coisa. Matheus, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é o que eu frisei durante a live, tá? Consórcio não vale a pena, é aquilo. Você entrou nele, não vale a pena você quitar. Você colocou 200 meses, fica com ele 200 meses. Você vai ter que arranjar, continuar com aquele imóvel, locar aquele imóvel, rolar, ou então repassar, que eu sei que tem como repassar esse consórcio para outro imóvel, mas também exige uma complexidade, uma burocracia para isso. Então, é isso que a gente está colocando de contraponto. Tá? Mas ok, você saber montar uma estratégia com um expert em consórcio, de entrar num grupo já montado, em que você possa dar 20, 30% de entrada e tal, pode vir, no caso, né, remoto, vale a pena, mas para os leilões de imóveis não vale a pena. E, infelizmente, no meu modo de ver, na maioria das vezes, até no mercado tradicional, as pessoas entram sem saber, né? Igual você falou, por conta da zona que virou o mercado, elas compram gato por lebre, elas entram para contar com a sorte, por exemplo. Para mim, não faz sentido nenhum você entrar no consórcio para contar com a sorte. Poupa seu dinheiro, faz financiamento, não faz sentido nenhum. Você tem que ter uma estratégia muito complexa para valer a pena. E a maioria dessas pessoas não tem ciência dessa operação, acreditam piamente que não existe juros. Poxa, a taxa de administração do nível que ela acaba sendo ao fim e ao cabo é juros com outro nome. Então, basicamente, é isso que a gente quer trazer aqui para esse pessoal. Mas eu quero também o seu contraponto, Matheus. O que você, para você, no mercado tradicional, qual que é uma forma vantajosa de entrar no consórcio? Ontem eu estava numa conversa com um amigo meu que é investidor e tem construtora. Ele me ligou ontem de manhã e falou assim: me convence que consórcio é bom para construir. Aí eu peguei e falei: cara, vamos lá. O consórcio, se você for construir uma unidade só e como negócio de revenda, a gente cai na mesma coisa que a gente falou agora há pouco. Você vai ter que financiar o imóvel, ou o cara vai ter que quitar o consórcio, ou pagar uma entrada muito grande para assumir aquele consórcio. Inviabiliza do mesmo jeito. Agora, se você faz uma operação multiresidencial, faz, por exemplo, 5 unidades do mesmo empreendimento, você constrói, faz totalmente através de consórcio, financiado através de consórcio. Depois de construído, você pode deixar alienada só 2 e liberar 3 para venda. Então você deixa desalienada, faz negócio com 3, sobra 2 que vai ficar alienada ao consórcio, que você deixa alugando e vai pagando as parcelas do consórcio. Mas você fez o lucro nas suas 3 unidades que você revendeu. É uma modalidade bacana. Aluguel de Airbnb, que é o nosso foco principal do escritório. Comprar imóveis de oportunidade, coloca ele para alugar. Hoje a gente tem 21 imóveis de Airbnb aqui na cidade, rentabiliza em torno de 1,2 a 1,6 ali, mais ou menos, já líquido, né? Próximo de 1,4 na média.
Então, numa conta, num consórcio, você precisa ter um aluguel acima de 0,75, 0,8 para ele ser autofinanciado. Não é um aluguel convencional que vai entregar isso. Por exemplo, um aluguel residencial, você vai ter 0,3, 0,4, 0,5, fora imposto de renda, fora tudo, não vai ser um bom negócio. Porém, no Airbnb ainda está sendo muito bom. Imóveis comerciais, às vezes consegue pegar um 0,8 por aí, fica 0 a 0 a conta, né? Então, para imóveis de aluguel, eu acho o consórcio um puta negócio, montar uma carteira imobiliária de aposentadoria, porque a correção do consórcio é o INCC, geralmente, imobiliário, e a correção do aluguel é o IGPM. Então, você vai ganhando um spread no histórico dos últimos 10 anos, o IGPM é 1,3 mais ou menos maior do que o INCC. Ou seja, ano a ano, você vai aumentando o seu spread das correções. Seu aluguel vai estar te pagando 1% e pouco a mais por mês, por ano, né? Em relação à correção. E aí você vai descapitalizar. Você vai usar o consórcio da maneira ideal. Você vai usar ele durante o prazo todo, pagando a parcela dele, e o seu inquilino que vai pagar, autofinanciar o seu próprio imóvel. E esse eu acho que é uma das estratégias que funciona muito bacana demais com consórcio. Você vai pagando de maneira planejada. A gente tem estratégia para contemplar apenas com o lance embutido ou sorteio, mas não é milagre e, novamente, é um percentual grande de sorte, porque você vai estar disputando com várias pessoas. Então, a gente tem grupos que tem... Eu trabalho com algumas administradoras, então eu tento ser muito pé no chão com meus clientes, muito transparente. A gente tem grupos que você vai disputar só no lance embutido, você vai tirar aquele crédito da própria carta, né? Com 80, 100 e poucas pessoas. É muito bacana, você for falar estatisticamente, é uma probabilidade boa. E vai disputando, mas o que a gente fala? Cara, vamos falar em 2, 3 anos, planejadamente aí. Porque aí você vai ter um melhor negócio usando o consórcio da maneira correta, sem ter que dar o lance do bolso. Então, mais ou menos isso. Imóveis de aluguel, acho que funciona muito bacana. E usar o consórcio com os atributos dele. Usar o tempo todo, não quitar antes da hora. Então, todo negócio que for para quitar o consórcio, ele vai ficar, não vai ficar tão bom. Vai ficar ruim às vezes, tá? E usar o consórcio, entender que o mercado saiu da curva. Os lances de 70% inviabiliza qualquer operação. Não vai, que só se você estiver muito desesperado, tipo, cara, ou é isso ou eu vou largar essa porra. Então, aí dá, mas não rola. Entendi. Matheus, a longuíssimo prazo e você sabendo de todos esses poréns de que você teria que ser obrigado a carregar ele até o final, vamos colocar, ok, né? Tem uma margem maior. O porém todo que eu vejo dessa história é justamente essa questão de você ser obrigado a carregar até o final para valer a pena. Por quê? Porque assim como você comparou o spread do INCC com o spread do IGPM, que te dá um ganho, você comparar hoje, esqueçamos sorte, porque sorte, igual você falou, não dá para contar com a sorte. Então vamos colocar uma boa estratégia hoje do mercado dos consórcios do jeito que está, uma boa estratégia de você conseguir ser contemplado com 20%, 30% de lance. Aí você já vai ter uma estratégia em que o consórcio passa a ter uma taxa de administração, juros, né, pouco menor do que a taxa do financiamento imobiliário, tá? Você tem um spread ali para você ser contemplado com lance que é diminuído. E aí, por conta desse spread que não é, às vezes é tão vantajoso, você é obrigado a ficar com a operação durante 20, 30 anos, sendo que nesse meio período, sua vida né, infelizmente, a gente planeja demais a vida da gente, mas o imponderável acontece. Nesse meio tempo, você pode vir a precisar revender esse imóvel do Airbnb porque você achou legal, né? Ele está valendo muito, vale a pena você comprar e fazer um outro investimento. Você, infelizmente, teve algum problema de saúde, você teve algum retirar o dinheiro por alguma coisa, e aí essa margem esse spread pequeno que você teria vai por água abaixo, porque você teve que antecipar, sendo que no financiamento imobiliário... Ou vou transferir, né? Daria para transferir se o cara quisesse pagar o quanto foi pago e tudo mais, mas perde um pouco. Mas eu acho que seriam estratégias diferentes. O leilão, eu até acho que as duas juntas são bacanas. Por quê? O leilão você vai alavancar mais rápido financeiramente. E o consórcio você monta uma carteira de renda passiva para uma aposentadoria futura.
Então, eu acho que são estratégias diferentes. O consórcio é muito bom para você montar uma carteira de imóveis. Você vai descapitalizar muito menos do que qualquer outra alternativa e ao longo do tempo você vai acumulando imóveis. Então, eu tenho casos de cara que está com 6, 7, 8 imóveis e começou com investimento de R$1.000, R$2.000 por mês. Então, no longo prazo, se você pensar daqui 20 anos, nosso foco é muito nisso, no longo prazo, uma carteira de imóveis é bacana. No curto prazo, a alavancagem de patrimônio rápida, o leilão é mais negócio. Você vai dar saltos mais rápidos de patrimônio e depois você pode pôr isso para render e talvez rende o mesmo valor que você acumulou a vida inteira ali. Então, tem os dois lados, né? É indiscutível que o leilão, que como é inviável você arrematar com consórcio, é indiscutível que o leilão compra e venda, ganho de capital com compra e venda, para quem estiver disposto a fazer isso, é melhor. Aí a gente teria que discutir mesmo a carteira de uma pessoa que quer carregar, né, comprar em leilão, né, depois fazer operação para incluir no consórcio e carregar durante 20 anos. E aí a discussão tem que ser essa. No longo prazo, vale a pena essa operação complexa de recomprar seu imóvel com consórcio, pagar os custos disso, toda a complexidade envolvida para, durante esses 20 anos, você ter um spread, e aí o tamanho desse spread e ficar fixo com esse imóvel durante 20 anos, eu acho que a estratégia tem que ser comparar mesmo no longo prazo. Né? Jason, o que você acha? Ainda dá para a gente salvar o consórcio? Vamos salvar aqui. Vamos fazer aqui o negócio do Marcos, tá? O Márcio, né? Matheus está trazendo contraponto. No longo prazo, e no longo prazo, a gente dá para salvar o consórcio? Pode falar sincero, cara. São estratégias, cada um tem uma, né? Como a gente está falando que a gente traz diferentes opiniões e nenhuma opinião ela é universal, nem só a minha do Pedro é universal, nem a do Matheus é universal. Então são contrapontos que a gente acaba analisando, são cenários diferentes, né? Tem pessoas que estão num cenário de construção de patrimônio, que quer você alavancar com consórcio, vai lá, cada operação, dependendo do valor do imóvel, 30, 40, 50, 100 mil, né, você vai se alavancando ali a cada ano. E tem pessoas que já estão num outro ciclo de vida, ou tem uma outra visão que quer gerar renda passiva, né, quer fazer uma carteira de imóveis. Né? Então, tudo aí dentro da sua complexidade, dentro de uma estratégia, eu acho que é salutar, e aquela coisa, a gente colocar em números. Né? Então, não há argumentos que se contrapõem contra números. Né? Então, tudo bem analisado, né, entendido como é que funciona, né, os pingos nos is, né, como a gente sempre gosta de falar. Então, são estratégias diferentes que pro nosso negócio especificamente, a gente está falando de coisas diferentes. Né? Então, a gente está falando de uma estratégia de renda passiva para uma estratégia de ganho de capital. Para a estratégia de ganho de capital, ele acaba não compensando. Mas, para uma estratégia de renda passiva, uma construção de patrimônio no longo prazo, aí sim a gente coloca em números e pode sim valer a pena. Né? Então, a gente tem essa visão, né? Uma coisa, outra coisa. Não pode conseguir laranja com banana, né? Então, o nosso caso aqui é o ganho de capital, a operação de curto prazo, né? Você ir construindo patrimônio, crescendo patrimônio aqui no curto prazo. E tem uma outra estratégia, que é o que o Matheus está trazendo para outra ponta aqui, que é você ir formando essa carteira, se a ideia é montar uma carteira de renda passiva, de locação, né? Airbnb aí, enfim, são estratégias aí diferentes e os números vão dizer isso. Acho que é um bom ponto, Luiz. É isso, gente. É alho com bugalho, né? A gente está comparando uma estratégia de ganho de capital com progressão geométrica da sua poupança com uma outra estratégia de renda passiva. Você compra e vai ganhar. Você está consciente, né, que você não quer entrar no mercado de leilão, porque aí você tem ganhos mais expressivos, mas você quer renda passiva, e uma forma de você ganhar ao longo prazo essa renda passiva, ter um número maior de imóveis, é consórcio. Ok. E isso eu acho que também é uma estratégia válida só para quem tem pouco capital, porque para quem tem muito capital e quer simplesmente alocar em Airbnb, aí você aloca com recurso próprio. Né? A pessoa que vai fazer com consórcio, ela quer uma renda passiva
a longo prazo, para daqui 20 anos ela ter ali 7 imóveis quitados, 10 imóveis quitados, 20. Aí a gente tem o contraponto. No leilão de imóvel você consegue isso mais rápido? Consegue. Agora tem gente, né, Matheus, que às vezes não está disposto. Ele consegue, acha uma operação de consórcio mais conservadora e tal, e vai abraçar essa ideia acho que do Airbnb, né? Uma ideia mais viável para quem está no dia a dia comum. Essa operação de construção aí já vai mais mesmo para construtores e tal. Matheus, mas brigadão pela participação. É legal ter um contraponto e espero que você também se envolva com o mundo dos leilões, que eu acho que é bacana. Acho que dá para ganhar dinheiro de ambas as formas, tanto nos consórcios quanto nos leilões. Valeu pela participação. Beleza. Gente, valeu. Obrigado pela oportunidade aí. Tamo junto. Valeu. Matheus. Um abraço. Jason, valeu também pela live, parceiro. Brigadão. Acho que a gente conseguiu mostrar aí pro pessoal todos os poréns dos consórcios para o mundo dos leilões e acho que está bem elucidado. Quem tivesse alguma dúvida ainda, acho que já tá colocado aí, ó. Perguntou sobre o consórcio, nós vamos passar essa live aqui que já vai estar respondido, né? Exatamente. Pessoal, a gente quis trazer um pouco para vocês a nossa visão para o lado de cá, né, como relatante, como investidor no mercado de leilão de imóveis, que é essa fonte de recursos, né? Então, quando a gente pensa como um negócio, né, a gente sempre fala muito dentro da mentoria que a gente, leilão de imóveis é um negócio. Quando a gente fala de um negócio, a gente tem que olhar quais são as fontes de recursos mais vantajosas para nós. Né? Então, né, e a gente traz aqui o contraponto que consórcio para nós, nesse momento, pelo que os nossos estudos que a gente fez, ele acaba não valendo a pena. Mas se tiver alguém que nos prove, nos traga essa informação por A mais B, que acaba sendo mais, que é vantajoso também, né? Eu já digo, não sei se para financiamento algum dia alguma operação vai ser mais vantajosa que financiamento do que você usar dinheiro dos outros. Você a coisa mais maravilhosa que tem é você ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros, né? Nesse caso, são dinheiro dos bancos. Mas se algum dia tiver alguma coisa aqui para nos trazer também, né? Então a gente é totalmente aberto aí com relação a isso, tá? Então a gente quis trazer um pouco do nosso cenário, né? Depois essa live vai ficar aqui, depois vocês revejam, quem entrou pela metade, depois assista uma parte e já tem essas informações aí. A nossa visão com relação ao consórcio, que ele acaba para nosso tipo de negócio, para comprar, reformar e vender, para giro rápido, para ganho de capital de curto prazo, ele acaba não valendo a pena, né? Nosso mercado de leilões. Show de bola, gente. Galera, obrigado pela audiência. Até mais. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.